República. Carlos Pereira, estamos aqui a falar do orçamento do Estado, em particular também naquilo que diz respeito aqui à região. Pergunto se no caso concreto, por exemplo, do orçamento do Estado, no caso concreto da região autónoma da Madeira, olhando para a Lei de Finanças Regionais e se a leitura que faz nesta altura é que de facto este orçamento cumpre ou não essa Lei de Finanças Regionais? Boa tarde, boa noite a todos. Antes de mais, permita-me cumprimentar os colegas de painel e também o público que está a assistir ao programa. Queria dizer também antes, em nota, que esta longa espera aqui em Lisboa permitiu observar um verdadeiro festival de propaganda e intoxicação da senhora deputada Rubina Bernardo relativamente àquilo que tem sido o processo orçamental. Mas, se tiver tempo, tentarei, de alguma forma, contrariar aquilo que foi dito. Relativamente à questão da Lei de Finanças Regionais, eu tenho dito várias vezes e vamos continuar a dizer, o PS Madeira não muda uma vírgula daquilo que é o seu comportamento. Já estamos a fazer contactos junto do Ministério das Finanças sobre as questões relativas às transferências do Fundo de Coesão e, na verdade, se houver incumprimento da parte da Lei de Finanças Regionais, nós exigiremos que ela seja reposta e, portanto, que se cumpra aquilo que é a lei. É um princípio que o Partido Socialista da Madeira não abdica e vai continuar a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que assim será. Quero dizer, apesar de tudo sobre esta matéria, que o governo do coligação PSD-CDS, aquele que a senhora deputada Rubina defende com unhas e dentes, teve quase 8 meses para repor aquilo que nós já sabíamos em 2014 que tinha que ser feito em 2015. De qualquer forma, portanto, a pressão que foi feita acabou por repor, em contravontade, nós sabemos, obrigou aliás que esse dinheiro fosse aplicado para pagamento de dívida, quando deveria ter sido para dinamizar o emprego e de alguma forma garantir mais investimento público, mas isso são águas passadas, vamos pensar naquilo que é o futuro e naquilo que queremos fazer. Queria também dizer já Carlos agora... Pereira, se me permite só uma questão, o Secretário das Finanças diz aqui que há uma diferença de 17 milhões de euros entre aquilo que a Lei de Finanças Regionais consagraria, de resto que foi aquilo que o Governo Regional colocou aqui no orçamento da região e aquilo que de facto que é esta proposta que está no orçamento do Estado. O que lhe pergunto é se já teve a oportunidade de olhar para estas questões, nomeadamente as transferências que estão previstas e se de facto elas, nesta altura, não respeitam a Lei de Finanças Regionais. Ou ainda não tem essa certeza? Não, daquilo que foi a leitura que fiz do Orçamento do Estado, não está registado e inscrito os tais 40% do artigo 49, da Lei de Finanças Regionais, que é 40% do que está no artigo 48. E, portanto, se não está, tem que estar, a não ser que haja uma outra explicação plausível que tenha que ser dada, naturalmente, aos madeirenses e ao PS Madeira em particular. E, portanto, como eu já disse, essa matéria está a ser conduzida já por mim nesta altura para avaliar a situação e nos próximos dias será apresentada a solução ou a explicação do que é que está em causa. Do nosso ponto de vista, volto a dizer, o que tem que acontecer é um respeito total e integral para aquilo que é a Lei de Finanças Regionais. Não vamos mudar uma vírgula daquilo que estamos vindo a dizer, foi isso que acabei de referir. Aliás, Gil Rosa, queria lembrar que, por exemplo, também no Orçamento de Estado, não estava uma matéria que eu disse a semana passada que seria assim para os madeirenses, que seria o pagamento pelo Sistema Nacional de Saúde das despesas dos madeirenses em Lisboa, portanto no continente, sempre que se deslocassem ao continente e tivessem despesas com saúde, quem deveria pagar o Sistema Nacional de Saúde. Eu anunciei a semana passada que isso seria feito pelo Sistema Nacional de Saúde, contrariamente ao que se passou nos últimos anos pelo Governo de Coligação, e quero lembrar que no Orçamento de Estado não está inscrita essa decisão. E também já informei o Governo e a Assembleia da República e entrou hoje mesmo uma proposta para alteração dessa matéria que não estava em conformidade no Orçamento de Estado. E, portanto, este processo orçamental é um processo que, na especialidade e pelas propostas de alteração que se podem fazer, vão afinando de acordo com aquilo que é as decisões que foram tomadas e que não estão em conformidade com o que foi tomado. E, portanto, nesta matéria... acabou por vender a questão do Orçamento de senhora Estado. Deputada Rubina já teve para aí 40 minutos a falar. Deixe-me pelo menos entrar aqui em diálogo consigo, não é? Que já ainda não tínhamos tido esse prazer, não é? Mas vendeu a questão do Orçamento de Estado e da proposta do Orçamento de Estado como uma melhoria de 11 milhões de euros. Isso significa um desconhecimento que tinha quando saiu o Orçamento de Estado na sexta-feira, em relação ao que era realmente suposto ser transferido para a Madeira a título de coesão,
por causa dos 40%. Portanto, houve aqui uma passagem de uma mensagem que, afinal, a Madeira tinha recebido mais 11 milhões do que no ano anterior, quando assim o que está em falta, o que está em falta e que foi validado pelo DGO, mas não invalida. foi precisamente a questão dos 17,5 Vamos tentar ouvir invalida que são o 11 Carlos milhões a Pereira, mais. naturalmente, para responder a esta questão. Se Gil quiser. Rosa, já agora, se pudessem dar um bocadinho de tempo de antena, não era mau. É isso que estamos a fazer. Isso não se chama ser nem democrático, nem de atuar de acordo com as regras. Mas, de qualquer maneira, deixem-me dizer, Sra. Deputada Rubina, que há, de facto, mais 11 milhões no Orçamento de Estado, quer a Sra. Deputada Rubina goste, quer não goste. A questão é outra. A questão é se faltam ou não faltam, de acordo com a Lei de Finanças Regionais, mais 17 milhões de euros. É essa matéria que está em análise. A minha opinião, de acordo com a leitura que fiz do Orçamento de Estado, é que faltam 17 milhões de euros, tendo em conta aquilo que é a Lei de Orçamento de Estado, a Lei de Finanças Regionais. Portanto, eu estou à espera de uma explicação. Não havendo explicação, nós estaremos juntos nesta matéria para garantir que isso é assim. Nós não dizemos uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Isso é uma coisa do PS de Madeira, não é uma coisa do PS de Madeira. Carlos Pereira, Queria vamos... só dizer, Gil Rosa, permita-me no Orçamento de Estado dizer algo que me parece importante. Claro, era essa questão que eu gostava também de ouvir a sua opinião de uma forma muito global sobre o Orçamento do Estado. Global e sintetizada, que eu sei que tenho pouco tempo. Há algumas falácias que eu gostaria de retirar. A primeira é esta ideia de que há um aumento de impostos face àquilo que aconteceu o ano passado e aquilo que a coligação PSD-CDS propunha. Ora, eu quero dizer que, de acordo com os dados que tenho e que são os dados disponíveis, naturalmente, a carga fiscal que está implícita neste Orçamento de Estado para 2016 do PS é de 25,2% do PIB. No Pacto de Estabilidade que o PSD-CDS tinha, e portanto seria o programa de governo do PSD-CDS, a carga fiscal seria de 25,6%, ou seja, mais 0,4% do PIB do que aquela que hoje estamos em cima da mesa. Mas mais, a carga fiscal em 2015 foi de 25,4%, ou seja, ainda superior àquela que nós estamos hoje a apresentar. E portanto, fica desfeita esta falácia, fica desfeita esta salário. Então, afinal, mas já não estamos a falar disso, Sra. Deputada. A Sra. Deputada disse que havia um aumento colossal de impostos. Não há aumento, há redução e os senhores proponham aumento. Sobre aquilo que é o nosso programa. É verdade, a Sra. Deputada Rubina tem razão. Nós tiramos a uns para dar a outros, porque nós temos um modelo diferente daquele que o PSD e o CDS queriam colocar na sociedade madeirense, na sociedade portuguesa, perdão. Nós consideramos que é mais justo e mais equilibrado neste momento da vida portuguesa em que há muita gente a passar muitas dificuldades e a maior parte das pessoas que estão a passar dificuldades são as pessoas com menos rendimentos, nós achamos que essas pessoas naturalmente não devem ser penalizadas e aceitamos fazer uma diferença substancial daquilo que se passou no passado, que foi penalizar a banca e, portanto, taxar mais as atividades bancárias, penalizar, por exemplo, os fundos de investimento e libertar as famílias de pagar tanto IMI, aplicando o travão dos 75 euros, como sabe, de aumento do IMI, e isso é uma opção. A opção do PSD-CDS era outra, era taxar as famílias, era aumentar o IRS, era aumentar os impostos para as famílias e manter a banca e os fundos de investimento salvaguardados. Mas isso são opções, nós não discutimos opções. Este é o nosso caminho, dissemos que teríamos um caminho diferente e é este caminho que estamos a traçar. Mas eu quero dizer ainda sobre o aumento de impostos, Sra. Deputada Rubina, que entre 2012 e 2015, altura em que o PSD-CDS governou o país, aplicou em Portugal um aumento de impostos de 5 mil milhões de euros de impostos. 5 mil milhões de euros de impostos. Ou seja, nós estamos a falar aqui sim de um aumento colossal de impostos que estrangulou a sociedade portuguesa e levou a sociedade portuguesa a um estado em que hoje nós conhecemos, quer do ponto de vista de emprego, quer do ponto de vista de economia. E, portanto, a nossa proposta que hoje apresentamos e que está a ser discutida, é uma proposta, como disse, que se distingue muito daquilo que o PSD-CDS queria, mas tem uma particularidade muito importante, é que faz uma diferenciação clara na austeridade que se aplica, mas garante ao mesmo tempo a gestão das contas públicas equilibradas e a redução da dívida, que é algo muito importante. E sobre isto queria lembrar o seguinte e sublinhar aquilo que a Sra. Deputada Rubina disse ao longo do programa. E aí fiquei confuso e talvez fosse melhor clarificar. É que o PSD e o CDS, durante o início desta negociação difícil junto de Bruxelas, que a Sra. Deputada resolve negligenciar, mas durante este tempo todo nós observamos o PSD e o CDS mostrar
que estava insatisfeito com a proposta inicial do orçamento do Partido Socialista porque tinha pouca austeridade. Portanto, era um programa irrealista porque mostrava pouca austeridade e que poderia, e eu vou usar a expressão que o PSD utilizou, estragar o que foi feito. Como se já não tivesse tudo estragado, basta lembrar aquilo do Banif, aquela colossal asneira e irresponsabilidade do Banif. Mas, apesar de tudo, disseram que, atenção, nós não gostamos disso, que isto pode estragar aquilo que foi feito. Ora, agora o que é que diz o PSD e o CDS? Afinal, este orçamento também tem austeridade, mas então tem que se decidir. Então, numa fase inicial, não criam um orçamento porque ele tinha pouca austeridade. Nesta fase também não gostam do orçamento porque afinal também tem austeridade. Eu percebo que seja complicado fazer política sem uma orientação credível. Ficar mas na o PSD linha não tem da sua orientação, não é? essa posição credível. Carlos Pereira, para concluirmos esta parte do orçamento, enfim, o nosso tempo está no fim, tivemos este problema técnico, mas para podermos também falar de outra questão que é que tem a ver com a TAP, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa relativamente ao orçamento, peço-lhe que seja breve e também para dar aqui a oportunidade à Rubina Berardo, que foi naturalmente confrontada por uma questão sua. Sobre a questão do orçamento, eu sintetizava da seguinte maneira: nós fizemos um esforço para garantir 3 coisas muito importantes. Gestão das contas públicas portuguesas, nós não somos irresponsáveis e temos consciência que é fundamental esta questão das contas públicas, e eu quero dizer à senhora deputada Rubina uma coisa muito importante: essa coisa da credibilidade tem muito que se diga, porque um governo que teve 4 anos e apresentou 15 orçamentos retificativos, eu não sei que credibilidade é que tem. Podia ter apresentado 4, apresentaram 15, portanto falharam durante 10 vezes aquilo que devia ter sido feito à primeira. Portanto tiveram que alterar, e isso faz parte do exercício orçamental e da execução orçamental. Mas mais, ter credibilidade orçamental também não é aplicar a austeridade toda em cima dos mais pobres, dos funcionários públicos, das pequenas e médias empresas. Ter credibilidade orçamental é apresentar contas equilibradas, e é isso que este orçamento apresenta. Isto como primeira nota. Segunda nota, este orçamento também procura fazer uma coisa muito importante, que é garantir o crescimento económico. E isso é uma tarefa muito difícil e que todos devemos estar empenhados, porque o crescimento económico faz com medidas concretas, e há um conjunto significativo de medidas concretas, seja na área da industrialização do país, seja na área do turismo, seja na área da aplicação de novas medidas às empresas para se tornarem mais produtivas e poderem vender mais no exterior. Isto são medidas concretas que vão permitir que o crescimento da riqueza e do produto português cresça bastante pela via da procura externa, conforme os senhores gostam tanto de tropalar. Não era a pergunta interna. São as duas. E a terceira nota. Alterou-se aqui desde a década para Portugal. São as duas notas. São as duas matérias. A terceira nota, muito importante, que os senhores nem falam, porque para vós isso não existe, é a reposição dos serviços mínimos para as populações. Os mínimos sociais são absolutamente essenciais para as populações. E nós aqui fazemos um esforço significativo na ordem dos 1.000 milhões de euros ou 1.400 milhões de euros, se quisermos incluir a questão do aumento do salário mínimo. E isto é de facto uma diferenciação face àquilo que fizeram no passado. E isto tem um efeito social, mas tem também um efeito económico que não é negligenciável. Ficam então essas suas notas, Carlos Pereira.